Agora gostaríamos de convidar o colega André Luiz Vale, nosso orador, a proferir seu discurso. Gente, eu estou nervoso. Bom, boa noite a todos. Desde o momento em que eu soube que eu assumiria essa tarefa, fiquei realmente preocupado com o tamanho da responsabilidade. Ninguém realmente pensa na dificuldade de escrever um discurso que represente 5 anos de uma história múltipla. Passei muito tempo pensando nas palavras certas para expressar os sentimentos presentes nesta data tão significativa para cada um de nós. Mas que tarefa difícil que é colocar em palavras sentimentos tão complexos. Estamos nos formando. Muito em breve receberemos o título de psicólogos. Mas o que faz um psicólogo? Assim que eu passei no vestibular, a família ficou: mas psicologia? Por que psicologia? Você deveria ser engenheiro, médico, advogado. Foi escolher logo psicologia por quê? E a pergunta mais temida de todas: como é que você vai ganhar dinheiro com isso? Quando é que vai vir o retorno financeiro? Acredito não ter sido diferente com o resto dos meus amigos de formação. Pô, família, cadê a história de que você tem que fazer o que gosta? Até porque, já que você vai ficar pobre para o resto da vida, é bom que faça alguma coisa que te dê prazer. Não é mesmo? Bom, mas enfim, passamos por cima disso e ingressamos na Universidade Federal do Rio de Janeiro, instituição de ensino superior das mais prestigiosas do Brasil. Agora tínhamos que fazer valer o nome da faculdade e aprender a justificar nossas escolhas enquanto psicólogos em formação. O dia a dia das aulas, principalmente no início, era uma prova de resistência, tanto física quanto mental. Primeiro, atravessar a cheirosa linha vermelha para chegar até o fundão e passar a segunda-feira toda escutando sobre a anatomia do aparelho urinário, a necessidade de se decorar os 12 pares de nervos cranianos e a importância do sincício trofoblasto na nutrição do embrião. E como se não bastasse ouvir falar, tínhamos que pegar nas peças molhadas do anatômico, apalpar os órgãos e, ocasionalmente, fazer alguma besteira com o intestino grosso mais cheio. E esse era só o primeiro dia da semana. Nos outros, tínhamos que nos deslocar até o IFIX. O IFIX. Nosso querido depósito de mendigos e maconheiros. Era sempre uma emoção. A gente chegava sem saber qual mendigo enlouquecido que ia nos receber na porta. E quando entrávamos nas salas de aula, algumas vezes parecia que estávamos adentrando num pântano de filme de Idade Média. Tamanha era a densidade da névoa de vapores estranhos que pairavam por ali. Era difícil enxergar as carteiras, inclusive. Mas, em compensação, as aulas de filosofia e de sociologia não seriam tão divertidas sem aquele ar de questionamento. Mas quando finalmente tínhamos a alegria de ter aula na nossa querida Praia Vermelha, nos deparávamos com a inquietante pergunta que aparentemente não tem resposta: a psicologia é uma ciência ou é uma filosofia? Depois de 2 horas, que mais pareciam dias, nesse debate interminável, a gente tinha vontade de se matar. Aí os pais, vendo a gente chegar com cara de poucos amigos, ainda perguntavam: e aí, meu filho, foi boa a aula? Está satisfeito com a sua escolha? Sacanagem. E ainda tivemos que aprender a fazer contas. O vovô da estatística ficou marcado em nossas vidas, não é mesmo? Todo mundo se deparou com ele no mínimo 2 vezes. Alguns 3, alguns 4, alguns 5. Realmente, média aritmética, curva normal e diagramas de dispersão são coisas complicadas para psicólogos. Com o passar dos períodos, fomos aprendendo a lidar com esse mundaréu de informações que tentavam nos enfiar goela abaixo e fomos aperfeiçoando nossa habilidade de seleção.
ir às aulas que suportávamos, ler os textos que nos interessávamos, e assim fomos. Mas nem só de aulas e trabalhos vivemos nesses anos. Grandes amigos foram feitos por aqui, e tenho certeza que nenhum de vocês discorda disso. Pessoas que levaremos pelo resto das nossas vidas. Teve Sujinho, teve Astérios, teve o Campinho, teve o Baixo DPA, teve Cobal, teve Bigode, teve tudo quanto era lugar que servia algum tipo de bebida alcoólica, mesmo que a preço de uma bala Juquinha. E, é claro, tiveram as chopadas. Ah, as chopadas! O que pensar do efeito do álcool de graça nas mentes de jovens sedentos por contato? Ai, ai, as chopadas foram palco das mais incríveis histórias que o horário não me permite compartilhar. Podem ficar tranquilos. Esse foi um pequenino recorte destes anos que vivemos juntos. E agora quero voltar àquelas perguntas iniciais. O que faz um psicólogo? Por que você escolheu psicologia dentre tantas carreiras disponíveis? Por que essa? Enquanto calouro, não tínhamos muita ideia de como responder. Mas agora, depois desses 5 anos de tanto estudo e dedicação, a resposta não me parece mais fácil. É preciso pensar no que estamos nos formando. Pensar no que é se tornar um psicólogo. Isso é algo tão complexo que reduzir a uma coisa só acaba por estereotipar uma profissão que lida com a multiplicidade dos seres humanos, com a singularidade de cada um que se apresenta para nós, cheia de dores, alegrias, sofrimentos e alívios. Mas, na tentativa de tornar a profissão um pouco mais inteligível para aqueles que a desconhecem, um psicólogo é alguém que escuta e dialoga, seja em qualquer frente que formos atuar. Alguém que escuta o outro e o que o outro tem a dizer. Acima das diferenças em nossa formação, seja seguindo um ramo clínico, indo trabalhar em uma empresa, em escolas, no Tribunal de Justiça ou em qualquer outro lugar, somos psicólogos que oferecemos nossa escuta aos outros e temos a capacidade de dialogar com eles, respeitando-os em suas diferenças. Pelo menos deveríamos ser capazes de fazer isso. Ser psicólogo é bem mais do que solucionar sintomas ou selecionar e recrutar pessoas. Lidaremos com diferenças o tempo todo, pois lidamos com seres humanos. Ser psicólogo é escutar a singularidade de cada um que nos procura e dar voz a ela, aceitando a incrível experiência de ser humano, por mais difícil que isso seja e mesmo quando isso parece impossível. Esses 5 anos de história nos muniram de instrumentos para realizar esta escuta da melhor maneira possível. Alguns mais, outros menos, é verdade. Até porque foram 5 anos de histórias que serão recontadas por cada um de nós, cada um à sua maneira. Para terminar, gostaria de citar Contardo Caligares, um psicanalista que escreve muitas coisas interessantes. Para ele, um psicoterapeuta, e aqui eu estou ampliando para nós psicólogos, precisa ter alguns traços de caráter para seguir esse tipo de profissão. O primeiro traço é um gosto pela palavra e um carinho espontâneo pelas pessoas, por diferentes que sejam de você. O segundo é uma extrema curiosidade pela variedade da experiência humana, com o mínimo possível de preconceito. E, por último, uma boa dose de sofrimento psíquico, para ter a esperança de que o método de tratamento sirva para outra pessoa, assim como funcionou para o próprio terapeuta uma vez. Então, seguimos assim, carinhosos, curiosos, acolhedores e extremamente humanos. Obrigado.